perguntas ao nosso convidado. É graduado em Ciências Sociais pela USP, onde também fez o seu mestrado e o seu doutorado em Antropologia Social. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia da guerra e em sistemas hierárquicos, atuando principalmente com os temas hierarquia, individualismo, Estado, guerra e militares. Desde 2013, também realiza pesquisa no Alto Rio Negro, sobre hierarquia em sistemas tucano. Agradeço muito ao professor Piero e passo a palavra a ele para nos falar um pouco da sua trajetória, explicitando como transitou da pesquisa com os sistemas tucano para a antropologia da guerra. Professor, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Bom, muito prazer, eu que agradeço o gentil convite, é um prazer estar aqui, que na verdade começou lá na década de 90, né? Logo que eu estava terminando a minha graduação, em 1991, nas últimas disciplinas que eu fiz, uma professora que eu tinha, que depois se tornou a minha orientadora, Maria Lúcia Montes, insistiu que alguém deveria estudar o tema militares, que era um tema absolutamente carente de estudos etnográficos, principalmente, né? Na época existia só um antropólogo que estudava isso, que era o Celso Castro, né? Ele tinha feito um livro, que saiu publicado em 90, mas, enfim, havia aí talvez um campo amplo, né, para a gente estudar várias coisas. E o que a gente estava pensando nessa época? Né? Em estudar o problema da Amazônia, que era uma questão que estava ali, vamos dizer assim, super up-to-date, estava sendo muito falada entre militares, era na boca da ECO 92, né, que foi aí no Rio de Janeiro, e os militares estavam, nessa época, começando a formular aquela, que a gente pode chamar de uma teoria, né, enfim, que reavivava elementos que já estavam colocados desde a década de 50, né, 60, que era essa coisa que se tornou muito predominante, né, na década de 90, que era a história da cobiça internacional pela Amazônia. Um tema quente, né, tem voltado aí. Essa semana, inclusive, à baila, né? E então a gente fez um projeto para ver se, enfim, eu tentava entender melhor essa posição, especialmente a tentativa de ver em loco, né, nos pelotões de fronteira, nos poucos pelotões de fronteira que existiam na região da Amazônia, para ver como é que o Exército estava lidando com essa questão numa perspectiva etnográfica. Bom, o que aconteceu nessa época? Eu vou falar de uma maneira muito resumida aqui, mas, de fato, o que acabou acontecendo foi que eu tive uma entrada para fazer pesquisa de campo na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Quem fez a ponte para eu estabelecer os meus primeiros contatos lá foi um general que então estava, enfim, um general da reserva que estava, enfim, trabalhando, enfim, estava fazendo a sua atividade profissional depois da reserva no Instituto Liberal de São Paulo. E foi o professor Oliveiros Ferreira, que era da USP e trabalhava no Estadão, e que tinha muitos contatos com os militares, que conseguiu fazer essa ponte e me colocar na Escola de Comando do Estado-Maior, na ECM, né? Então, o que acabou acontecendo durante esse período de campo na ECM, que foram mais ou menos 2 anos, é que eu não consegui ter acesso à Amazônia, né, ao lugar dos pelotões de fronteira, mas eu consegui ter acesso à própria Escola de Comando. E, nessa época, enfim, fiquei ali, mais ou menos sendo orientado, né, era essa expressão que estava
sendo utilizada, né, por um grupo de coronéis que me colocava numa série de atividades, né, e atividades que basicamente diziam respeito a um projeto político que os militares tinham, em plena década de 90, né, quando eles estavam aparecendo para todo mundo como recolhidos nas suas atividades militares na caserna, né? Enfim, isso era o começo do período de abertura, né? E naquela época eles diziam claramente, né, que o Brasil não tinha elites capazes de conduzir um projeto nacional e que, então, cabia, enfim, a outras elites, talvez coordenadas por eles mesmos, se agregar num movimento conjunto para tentar fazer um projeto de país. Né? E o que eu tinha a ver com isso? Era a ideia de que, enfim, eles estavam querendo estreitar relações com todas as universidades e a USP entre elas. Né? A USP era uma grande universidade, eles tinham todo o interesse em estabelecer essa ligação, né? E eu acabei meio que vendo e fazendo parte de um jogo, enfim, onde esse problema político estava sendo colocado o tempo todo, né? Então, o que eu via acontecer lá? Eu via pessoas sendo chamadas constantemente para frequentar ali a escola de comando, né, que assumiam um papel mais ou menos similar ao que a ESG tinha assumido anos antes, né, que era esse papel, vamos dizer assim, de formação de elites orgânicas. Né. Então, eu via aparecer lá políticos, jornalistas, empresários, várias pessoas que tinham uma influência no mercado editorial. Né. Para se ter um exemplo, uma pessoa que começa a aparecer nesse local no começo da década de 90 é o Olavo de Carvalho, via jornal O Globo, se não me engano foi isso. Né? O fato é que, a partir disso, então, eu conduzi a minha pesquisa pensando numa etnografia desses processos aí, e, no fim, isso tudo acabou virando um estudo também sobre hierarquia, porque ela estava no centro de todas essas articulações aí. Né? Tem a ver com um idioma geral que os militares, enfim, operam, vamos dizer assim, a sua própria mentalidade. Né? Vamos dizer assim, a hierarquia é um grande filtro do qual eles fazem uma leitura do mundo, né? Bom, esse foi o meu mestrado, ele terminou em 95, foi publicado em 97 pela FGV, e o fato é que depois dele eu perdi acesso ao campo, né? E mesmo assim eu continuei, fiz um doutorado teórico sobre antropologia da guerra, pensando em várias questões ligadas à hierarquia. Nessa época eu entrei na Universidade Federal de São Carlos para dar aula e fui seguindo esses estudos de antropologia da guerra, da hierarquia, até mais ou menos meados dos anos 2000, quando começou uma conversa lá nos Estados Unidos, né, do recrutamento de antropólogos para ir na linha de frente dos batalhões que estavam ativos no Iraque, no Afeganistão, enfim, que foi conhecido como um programa chamado Human Terrain System, né, e que foi gestado, né, por militares e antropólogos lá. Né, e é um programa bastante polêmico, né, porque ele, enfim, acabou se chocando com a comunidade antropológica, que mostrou a influência ou as ligações entre o Departamento de Estado americano, as instituições da guerra americana, da máquina de guerra americana, né, a CIA, ou a anterior a ela, a OSS, e um grande conjunto de cientistas sociais. E nessa época eu voltei a ter algum contato com militares que, de fato, foram despertados por um interesse comum em discutir, vamos dizer assim, essas matrizes das ciências sociais na vida militar, que basicamente
operavam num conjunto de coisas que a gente pode chamar genericamente aqui de operações psicológicas, né? E eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos estudando isso, até em 2010 ter a oportunidade de finalmente ir nos pelotões de fronteira lá na Amazônia, né? Eu fui para a região de São Gabriel da Cachoeira, que é no noroeste amazônico, né? Enfim, fiquei um pouco tempo lá dessa vez, foram só 1 mês e pouco, quase 2, né? E acabei voltando lá em 2013 e não aguentava mais a temática militar. Foi aí que eu decidi essa coisa de estudar, voltar para a etnologia, estudar sistemas hierárquicos desses grupos tucano. Mas isso, na verdade, aconteceu como uma, vamos dizer assim, uma invertida, né, de 180 graus, né, na minha temática, que eu estava gostando muito, né, enfim, mesmo tendo estudado etnologia a vida toda, né, enfim, os cursos que eu fiz e tal. Mas aí 2016 veio e as conversas continuaram e muitas pessoas começaram a me perguntar a respeito do que os militares estavam, enfim, pensando nessa época. E foi quando eu resolvi, por curiosidade, né, tentar ver nas redes sociais o que aqueles coronéis, que eram ali na o que pode ser geração dos formados na MAN, 69, 70. Por exemplo, a geração do então coronel Heleno, que era um deles que circulava ali, hoje o general Heleno, que todo mundo conhece, né? Ele não teve diretamente contato comigo ali, exceto umas poucas conversas, mas foram outros. E eu fui ver esses outros aí que eles estavam falando. Foi quando eu me deparei com essa temática da guerra híbrida. Quer dizer, ela me veio de novo por uma curiosidade etnográfica. Ou seja, o que acontece? Nessa época eu vi que desde 2014 a temática da guerra híbrida estava entrando dentro dos quartéis. E estava entrando de um jeito bastante sui generis, vamos dizer assim, né? Em pouquíssimas palavras, né? Se a gente for olhar os textos que estavam sendo produzidos ali e que eram, vamos dizer assim, objeto de cursos na escola de comando, mas não só, eu vi isso aparecer em cursos na Marinha também, e em outros lugares. Era uma teoria que reunia uma constelação de atores que estaria, vamos dizer assim, produzindo uma guerra híbrida no Brasil, mas cujo epicentro seriam os movimentos de esquerda. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte, né, se você resumir, na cabeça deles, né, o PT, vamos dizer assim, era o grande agente operacional de uma guerra híbrida no Brasil, que visava, sobretudo, a fragmentação das Forças Armadas. Então, isso me instigou a voltar de novo a essa temática, e foi quando eu comecei a fazer essas pesquisas sobre esse tema da guerra híbrida e vi que isso, enfim, casava com muita coisa dessas tais operações psicológicas e com o problema que eu tinha estudado em meados dos anos 2000. Tinha absolutamente tudo a ver com as doutrinas de contra-insurgência americanas lá, que, enfim, disponibilizavam essa coisa dos antropólogos. Bem, foi aí que, então, isso se tornou a minha tese de professor titular na UFSCar em 2019, que virou o livro, enfim, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida. Depois a gente pode conversar sobre isso um pouco melhor, se vocês quiserem. Claro, professor. Então, eu agradeço essas suas palavras iniciais, né, situando a gente aí dentro da sua trajetória. E agora, na sequência, eu vou passar a palavra para a doutora Jaqueline, que vai, então, esquentar aqui o nosso debate. Tá bom? Boa tarde, né, a todos aqui que estão conosco, a todas e a quem está nos assistindo também. Eu quero agradecer muito a presença do professor Piero. Acho que esse é um assunto fundamental
né? Como a Ângela disse, nós tivemos, no caso, a Diálogos do Sul, que é a nossa parceira, teve um ataque, né? No seu canal do YouTube. Eles perderam esse canal. Então, eu acho que essa é uma discussão que fica muito presente. Que, por sua vez, né, a gente vê que é um termo, o termo guerra híbrida, assim como de revoluções coloridas também, né, passou a ocupar um espaço muito maior nos debates do campo progressistas, algumas vezes sem um entendimento muito correto do que vem a ser essas guerras híbridas e o que vem a ser as revoluções coloridas, e ainda como você trata no seu livro, né, que ele tem uma origem, na verdade, nos meios militares. Né? De uma certa forma, é um termo que é muito debatido no campo progressista. E essas duas visões, né, vamos dizer assim, que um campo progressista debate, outros militares, e, na verdade, ele também traz duas concepções de guerras híbridas, não nos seus modos de operação, né, nos seus métodos, mas talvez nos seus alvos. Então, tem aquela concepção que vem dos Estados Unidos, né, que vem com a tenente-coronel Frank Hoffman, né, no meio do Pentágono, que também tem no Reino Unido, chamado mundo ocidental, né, essa vai no início dos anos 2000, você tem uma outra concepção, que é a concepção russa de guerra híbrida, né, que vem com Andrei Korylenko, em 2014, que vai, na verdade, reforçar o que seria, que você fala até no livro, que seria isso, esse caráter imperialista dos Estados Unidos no seu entorno geopolítico, né? E você traz uma terceira versão, que é interessante, que é o caso brasileiro, que eu acho que a gente tem que pensar para o contexto da América Latina. Mas, diante desse quadro, assim, como a gente sempre diz, a gente tem muitos alunos, a gente tem muitas pessoas, e até por conta desse conceito, que muitas vezes ele se perde em si mesmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor, né, o que vem a ser esses conceitos de guerra híbrida, e no que eles se diferem dos modelos de guerras irregulares e do modelo da guerra, chamada guerra de quarta geração. E aí uma questão que eu acho que é importante para mim, né, isso traz para mim, e que ele se difere daqueles processos históricos de desestabilização no continente latino-americano nos anos 50, 70, 60, 70, né, e que levou à implantação de várias ditaduras, e que eles ocorreram também por vias indiretas, com o uso das chamadas operações psicológicas e das covert actions, né, que se insere nesse modus operandi da guerra híbrida. E só lembrando, essa semana mesmo, ontem eu vi, mas essa semana mesmo, foi liberado a documentação dos Estados Unidos, do Richard Nixon, em relação ao golpe contra Salvador Allende, no Chile, né? E que esse processo, na verdade, se iniciou na década de 70. Existe o caso do financiamento do próprio jornal El Mercúrio, que já começa lá no 1970, quando ele vai ter uma reunião com o Henry Kissinger e o Richard Nixon. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse conceito e essas diferenças em relação até um pouco a esse modus operandi. Tá, essas perguntas são bem legais, porque, assim, tem uma coisa que eu acho que é bem surreal, né, nessa discussão toda de guerra híbrida, que é o fato de que ela nasce como um conceito para entender certos conflitos que estavam acontecendo, né? Enfim, isso tem uma marcação lá no tempo, né? Enfim, como você disse, é o Frank Hoffman, vamos dizer assim, ele consagrou, embora o termo já tivesse aparecido antes, mas ele consagrou num paper de 2007. Na verdade, ele escreveu um outro paper anterior, né, que ele está falando de conflitos híbridos, junto com o general James Mattis, que foi secretário de defesa do Trump. Quer dizer, conhecido como Mad Dog Mattis, né, o apelido dele lá. Enfim, mas o que acontece, que eu acho que é a parte mais, vamos dizer assim, interessante academicamente para falar disso, vamos dizer assim, é que o conceito de guerra híbrida, ele tem dois movimentos, né? Primeiro, ele se torna uma espécie de meta-teoria, no sentido de que ele próprio passa a ser parte de uma guerra híbrida. Então, o próprio conceito é usado como um mecanismo acusatório em relação ao outro lado. Isso vai acontecer claramente mais a partir de 2014. Né? Então, você tem dois lados, vamos dizer assim.
o lado americano e o lado eurasiano, ou mais russo, a teoria, enfim, desse, do coríbico, vamos dizer assim, é a coisa mais bem acabada, mas é do general Gerasimov, russo, né? E o que vai acontecer aqui basicamente é o seguinte: de um lado você tem o próprio conceito se tornando uma metapeça de si mesmo, que vai ser usada nessa guerra, uma guerra conceitual, mas de outro lado ele vai se hipostasiar, né? Ou seja, ele vai se transformar numa espécie de realidade concreta, e a guerra híbrida passa a ser como um dispositivo que vai se colocar como uma realidade concreta na vida de vários lugares, enfim, que acaba se espalhando, vamos dizer assim, como uma espécie de padrão de sociabilidade até, né? Em linhas muito gerais, quando o conceito nasce, ele tem um campo ali onde ele é pensado, né? Que é o quê? É Israel do começo dos anos 2000. Tá? O que vai acontecer lá? No conflito, especialmente ali no sul do Líbano, né? E isso parte até da teoria de generais israelenses que estão ali, a gente já não poderia mais falar em fronteiras muito claras entre política e guerra, no sentido clausewitziano clássico, assim, da ideia, né, da política como um limitador à guerra. A gente está falando de princípios da guerra mesmo, né? E a gente não pode falar também em outras repartições, como, por exemplo, tempo de guerra e tempo de paz, civil e militar. E isso tudo tem a ver com uma teoria que estava sendo colocada e sendo elaborada ali por um conjunto de generais israelenses, né? Basicamente falando da ideia, enfim, que eles estavam experimentando ali toda uma revolução, vamos dizer assim, de concepção da arte da guerra, que já não podia mais ser sustentada nos paradigmas clausewitzianos, mas que iria migrar para um paradigma baseado no Sun Tzu, mas também em leituras, vejam só, né, de antropólogos como Gregory Bateson, Clifford Geertz, mas também e principalmente de Deleuze e Guattari. Eles já estavam falando em espaços lisos e estriados, e especialmente na ação que eles tinham lá, que eles tiveram lá das Forças de Defesa de Israel, né, o IDF, né, de uma coisa que eles fizeram a partir de túneis, entre muros, paredes, que tinha que ser pensado num outro tipo de especialidade que fundia planos estratégicos e táticos a partir, por exemplo, da entrada em espaços domésticos por buracos, e é uma coisa completamente diferenciada. Ou seja, qual é o ponto que eles estão falando? Eles estão pressupondo a ideia de que a guerra híbrida é a dissolução completa das fronteiras tais quais eram conhecidas quando aplicadas para uma teoria da guerra. Ou seja, a fronteira da guerra e da paz, e da política e da guerra, vamos dizer assim, em poucas palavras. Então, o que acontece a partir daí? Eles vão dizer que a guerra, isso está lá no texto do Frank Hoffman, né, é uma coisa que vai atingir atores que são, ao mesmo tempo, estatais e não estatais, a criminalidade e a legalidade, e que, portanto, o campo da guerra e o campo militar tem que penetrar em todos esses ramos da vida social, numa espécie de infiltração neles. Ou seja, o Estado tem que ter meios de agir exatamente como as forças, que são forças gerais e disseminadas na sociedade, agem contra o próprio Estado. Então, a partir daí, é uma espécie de vale-tudo. E o que vai acontecer? Essas teorias da guerra híbrida se dão
conta, num determinado momento, que elas têm que acoplar nelas, né, uma série de dispositivos que não dizem mais respeito só aos aparatos que são clássicos, né, de fogo, mas que elas têm que aproveitar todo o arsenal das chamadas operações psicológicas, ou daquilo que eles chamam de guerra psicológica de espectro total, que é um negócio que já tinha aparecido lá atrás, acho que no Vietnã, né, para formular as suas teorias, de modo a não ficar mais muito claro nessa movimentação onde é que os militares entram nesse processo. Daí é um pulo, você está entendendo? Para você entender que a arte da guerra tem que seguir o padrão de guerras proxy, entendeu? Em que eles fazem ou acham populações, grupos, etc. e tal, que vão fazer a guerra por procuração, ou manobrados por eles, que vão estar camuflados, vamos dizer assim, né? Vão estar criptografados na ação. Isso é muito a base da teoria americana. E ela, inclusive, vai achar um bode expiatório, que é a ação russa na Geórgia e na Crimeia, para dizer, olha, eles estão fazendo assim. Então, a gente tem que achar um mecanismo de fazer o unbalancing Russia, sabe? Desestabilizar a Rússia nos mesmos termos. E como que a gente faz, então, isso? É com essa parafernália toda de fritar o neurônio das pessoas. E fazer o quê? Produzir como efeito um desestímulo que as pessoas têm de enfrentar a nossa ação quando ela está, vamos dizer assim, se realizando. Ou seja, fazer o inimigo desistir, jogar as armas. Ou seja, volta todo esse arsenal das técnicas de operações psicológicas que, enfim, isso existe desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não foi só um fenômeno que foi usado aqui na desestabilização de regimes na América Latina, na década de 60. Né? Essas campanhas... Mas, assim, o paradigma da campanha para a América Latina que eles têm para falar de guerra híbrida nem é Chile e Brasil e Cone Sul, né? É Nicarágua, anos 70, né? E as ações da CIA que eles têm lá. Isso é um manualzinho que eles fizeram ali de propaganda, contra-propaganda e tal. Isso vai ser aliado, né, a uma leitura que eles têm, que vira uma espécie de mudança de paradigma lá, que foi feita a partir de um coronel da Força Aérea Americana chamado John Boyd, né, que ele tem aí, é o lado dele, que já começou lá nos anos 80 a produzir uma coisa de leitura de psicologia social e antropologia e tal, para ver os meios mais eficientes para se montar essa máquina incrível de infiltração, vamos dizer assim, no aparelho cognitivo do inimigo e fazer ele trabalhar para você. Então, eu acho que o que tem de diferente nesses soft coups, né, nos golpes que a gente tem visto aí, né, dos anos 2010 para cá, do que era em relação aos anos 60, é que os militares não pretendem ser o objeto final desse negócio, mas eles vão estabelecer governos proxy, entendeu? Que estão agindo em nome, não em nome deles, mas operados por eles, né? Então, eles vão ser os últimos personagens a aparecer nesse negócio. E isso aqui eu acho que é o mais incrível dessa parafernália toda. Por quê? Porque faz parecer que qualquer teoria que diga que está um envolvimento deles e que eles são, vamos dizer assim, os principais personagens disso, vai parecer uma espécie de teoria da conspiração. Mas é, na verdade, uma teoria sobre uma conspiração. Sim. Sim, muito boa a sua explicação, muito pertinente, sobretudo nesse momento, né, em que a gente se encontra aqui no Brasil. Bom, eu agora passo a palavra para o Paulo, que ele vai, então, fazer as colocações para a gente dar continuidade ao debate. Professor falou em teoria conspiratória, né?
E eu acho que eu sou o repórter da conspiração. O Newton Carlos chegou a me botar um apelido assim de esquerda demolidora, porque eu estava presente em todos os golpes que aconteciam na América Latina. Às vezes como vítima, né? E às vezes cobrindo como jornalista. Então, desde essa época, eu estou escrevendo, fazendo anotações, né? Eu digo que eu estou com um livro aqui que faz 50 anos que eu estou escrevendo ele. Quero ver se antes de morrer eu consigo terminar, né? Porque é uma loucura. O eixo são os militares. A experiência que eu tive na Bolívia, no Peru, no Panamá, na Nicarágua, por dentro da coisa, convivendo com os militares, né, me levou a ser um observador atento. Eu percebi que, a partir de 2014, ou até um pouco antes, estava havendo uma operação de inteligência para a captura do poder. Aqui em conferência, no meu sindicato, o pessoal dizia, para o golpe, dizia, não tem golpe, meu. Não tem golpe. É uma operação de inteligência. Eles estão aí para capturar o poder. E eles mesmos diziam, o senhor deve estar lembrado, os generais diziam, não vai ter golpe, vai ter eleição. Eu disse, ora, pô, vai ter eleição porque eles vão participar da eleição e vão ganhar. E ganharam. Fizeram, inclusive, ensaios de manipulação de rede na favela do Rio de Janeiro, as coisas que eles aprenderam no Haiti. Que interessante, a totalidade dos que estão no núcleo duro do poder hoje, né, que é um poder militar. O núcleo duro tem 8 generais, um almirante, um brigadeiro. Eles é que mandam, é uma junta militar. Né? Eles têm em comum terem participado, né, de uma tropa pacificadora. Todos eles participaram, onde aprenderam técnicas de contra-insurgência, de controle social, principalmente controle social, que eles aplicaram na intervenção no Rio de Janeiro, na ocupação das favelas. Tal. Então, para mim, muito claro, e nós denunciamos aqui nos Diálogos do Sul uma série de reportagens mostrando que a eleição foi realmente uma operação de captura do poder com utilização de técnicas sofisticadíssimas psicossocial, né? de manipulação psicossocial, aquela guerra psicológica mesmo, que eles praticaram isso desde os anos 50, creio que começaram isso com o Plano Marshall, né? Guerra cultural, guerra. Fizeram a reversão de expectativa na Indonésia, que lhe custou a morte de 1 milhão de militantes comunistas. Tudo isso é técnica de guerra psicológica. Né? Então, esses caras tomaram o poder, 6 mil e não sei quantos militares nos postos de primeiro, segundo, terceiro escalão. Isso, para mim, é um poder militar. Agora, eu queria que o senhor, como antropólogo, né, me explicasse como é que eles perderam totalmente a noção de soberania nacional. Como é que eles... Né? Eu estou tentando entender o que leva um militar, por exemplo, como o Braga, que tem um projeto nacional de desenvolvimento, né? E não confronta com seus companheiros, sai e fica quieto.
e deixa, né, no poder aí esse modelo que não é nem neoliberal, é um governo neocolonizador, não é? Porque é de total entrega para os Estados Unidos. Quer dizer, o que leva um Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras se submeter como vice-comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Quer dizer, isso, para mim, é o fim da pátria. Eu vejo que essas nossas Forças Armadas são hoje tropas pretorianas, né, do Comando Sul. Como que eles conseguiram a se degenerar tanto? Eu lhe pergunto, professor. Bom, tem várias coisas aí. A gente está tendo um retorno aqui no Sul. Tem várias coisas aí, eu acho que muitas coisas interessantes. Eu acho que 2014 foi um ano-chave mesmo, mas conforme eu fui pesquisando, uma coisa que eu percebi é que a gente pode recuar mais nessa história aí. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando vai analisar, em geral, essa coisa dos militares, é um padrão que é típico dessas estruturas boydianas, né, do John Boyd, e de tudo isso que é uma coisa que é um material doutrinário, vamos dizer assim, mas que isso vem de longuíssima data. Vamos dizer assim, um padrão de que um discurso para fora vai num sentido e um discurso para dentro vai no outro sentido completamente diferente. Então, para se ter uma noção, se a gente quiser recuar ali para meados dos anos 90, quando começaram a aparecer os primeiros testemunhos dados por militares da reserva, falando da ditadura, falando que teve tortura e teve tal, que estão naqueles depoimentos escolhidos no CPDOC, o exército, assim, para fora, o discurso era: somos agora uma força democrática, somos profissionais, nós nos profissionalizamos, etc. e tal. Mas para dentro, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coleção de 14 volumes e publicando direto coisas pela Bibliex, entendeu? Para um público interno, falando dessa guerra cultural, falando que, enfim, o poder hegemônico dos marxistas estava tomado, né, entendeu? Que desde o Fernando Henrique era uma guerra em que a esquerda estava ganhando e que eles precisavam virar o jogo em relação a isso, né? Então, eles estavam nesse projeto, francamente, assim, muito antenados com o que estava acontecendo e fazendo um discurso para fora e um discurso para dentro. E isso é um padrão geral de relacionamento que eles têm, né? E isso eu senti etnograficamente essa coisa, porque eu sempre fui, vamos dizer assim, como que eu posso dizer assim, tutelado lá por duplas, né? Onde um fazia, vamos dizer assim, um papel de good cop, entendeu? Era o cara bacana, tal, que queria o diálogo e tal, e o outro era o bad cop, entendeu? Que endurecia, dava cano, fazia toda uma leitura, enfim, que colocava em mim problemas na relação. Então, por exemplo, um dizia assim: não, vamos aí, estamos abertos, vamos conversar. Aí eu marcava para conversar, aí a conversa dava errado, aí o outro dizia: você fez tudo errado, você foi para um lugar que não devia ter ido, você não sei o quê. Então, isso é um padrão. Isso eu saquei direto, porque assim, a gente tem que analisar sempre esses dualismos lá dentro, porque isso aí é uma espécie de padrão relacional que se tem, né? Coisa que se aprende desde Aman. É uma coisa muito interessante isso aí. E aí, o que a gente começa a ver? Vê essa coisa perpassando o tempo, mas eu acho assim, teve uma coisa que foi um protoplasma dos processos que a gente está vendo hoje,
que foi a briga do general Heleno com o Lula em 2008. Ele foi o primeiro general que bate de frente com o presidente da República. Não sei se vocês se lembram, isso ocorreu por conta da demarcação da Raposa Serra do Sol, né, lá em Roraima. E ele é, então, colocado numa posição, que acho que era o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, que era uma posição que ele via como uma posição que não correspondia ao patamar que ele estava. Eu acho que ele esperava comandar o Exército nessa época, né? Mas veja, ele começa esse padrão de ser o militar que vai falar de política e vai bater de frente com o governo. E isso começa a se repetir. Quando começou a se repetir? Em 2010 ainda, contra a Dilma, quando ela estava na Casa Civil. Por quê? Porque ela botou na mesa do Lula o plano de comissão da verdade ali. Então, o Maynard Santa Rosa é o segundo, se não me engano, que entra nesse padrão. Aí a Dilma é eleita. Quando a Dilma é eleita, eu acho que as pessoas começam a ter uma reconfiguração lá dentro. Eles começam a pensar uma outra arquitetura para o desenho de força do Exército. E qual é essa arquitetura? Veja, a gente tem o quê? Por volta de 2010, 2011. Esses projetos de reaparelhamento da força, não tem? Das Forças Armadas. Então, você tem lá o submarino para a Marinha, você tem os caças, que era o projeto FX, que demorou para burro lá, para a aeronáutica, os que viraram os Gripen agora, e o Exército fez o quê? Esse programa que é o CISFROM, que na época, estamos falando aí de 2014, que ele foi meio que inaugurado, mas ele foi desenhado antes, e eu já explico quem fez esse desenho, né? Na época estava orçado, se não me engano, em 11 ou 12 bi, mas eu acho que é um projeto de 20 bi. É da mesma envergadura e muito maior. E o que é esse negócio de CISFROM? É basicamente isso, né? Monitoramento de fronteira, porque tem, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, o precedente ideológico, doutrinário da coisa da Amazônia, que vem de lá de trás, mas é muito mais o fechamento da fronteira a partir disso que eles já estavam começando a entender como as tais ameaças híbridas que pairavam na geopolítica sul-americana. E o que são as tais ameaças híbridas? Grupos terroristas que são desde o Hezbollah até as Farc, entendeu? Mas sempre com essa sombra das esquerdas latino-americanas, mas imbricados ao tráfico de drogas e essas organizações criminosas tipo PCC, e as esquerdas, né, de uma maneira geral, como facilitadoras desse projeto de promoção das tais ameaças híbridas no Brasil. Quem faz o desenho dessa leitura? Que faz o quê? Começa a perceber as tais ameaças híbridas como um imbricamento entre o tal do inimigo interno e essas organizações que estão plasmadas aí no subterrâneo da vida social na América Latina como um todo. Quem faz o desenho disso é um general, então, de divisão, se não me engano, que estava assumindo um negócio chamado Escritório de Projetos do Exército, que vinha a ser o general Vilas Boas. Ora, o Haiti, de certa maneira, é o laboratório que esses caras estão fazendo para pensar o desenho do Exército para dar conta das tais ameaças híbridas, né? Por quê? Porque lá estão essas operações ditas MOTE, né? Military Operations in Urban Terrain, mas não só. Porque os generais, coronéis, etc., que estão lá, nos feriados, fins de semana, etc., então, iam para onde? Iam para os Estados Unidos. Iam lá fazer o quê? Iam passear só. Eles iam também passear, né? Me contaram, por exemplo, isso é uma coisa para alguém verificar um dia, não vou falar de papel passado, esse negócio, que, por exemplo, muito militar comprou apartamento
em Miami, na crise do subprime lá de 2008, que tinha um monte de imóvel com preço derrubado, e aí foi lá fazer turismo na Disney, mas outros não. Foram ali em Fort Bragg, em Washington, no Pentágono. Isso tem consequência. Se a gente lê o livro lá dos Force Commanders do Haiti, as entrevistas que eles deram para o Celso Castro e para a Adriana Marques, vai ver o seguinte: não, fiz muitos amigos lá, entre os oficiais americanos. Olha, essas coisas vão pegando. Então, o que eles estão lendo? Né? Eles estão lendo que há uma parceria estratégica realmente com os Estados Unidos e que a posição deles é garantir no continente um lugar diante dessas ameaças, que são ameaças globais, conforme está sendo colocado lá na doutrina americana de guerra global contra o terror. Que agora, isso é mais uma dessas maluquices, como bem mostrou o Deleuze lá no Mil Platôs, do ponto de vista deles, o inimigo está em qualquer lugar. Então, qual é o papel que é reservado para os militares? É localmente enfrentar essas ameaças híbridas, que são ameaças que, enfim, como diz lá o Eyal Weizmann, que entrevistou o general Navé, que é o teórico israelense que falou dessas dissoluções, essas ameaças atravessam muros, atravessam paredes. Então, qual é o ponto deles? É conter a fluidez dessas ameaças. E isso soa como uma função pretoriana, mas como uma função, vamos dizer assim, de guarda local, né, dos processos que interessam ao império, né, que já não é mais só um império localizado ali em Washington, não é só o interesse nacional americano, mas é o interesse transnacional dessa potência militar que se coloca como gerenciadora do mundo e dos processos estatais. Bom, o que eles ganham com isso? Olha, é o que a gente está vendo agora. Eles ganham não só a comprovação teórico-doutrinária de que a teoria deles estava certa, porque eles fizeram o quê? Uma profecia autorrealizável, né? Assim como eles ganham a infiltração que eles estão em todos os setores do Estado. Assim, eu acho que o menos preocupante disso tudo são os 10, 11, 12 que estão em posse de primeiro escalão, porque esses a gente está vendo ali, entendeu? A questão é, o que a gente faz com os outros 10 mil? Há quem diga que é muito mais, que estão no controle efetivo dos ministérios. Fazendo o quê? Mandando tudo o que acontece dentro do Estado para o pacotinho de informações que está centralizado no GSI. Ou seja, o GSI está virando uma espécie de Pentágono Tabajara. É a constituição de uma coisa chamada Deep State aqui no Brasil, né? Onde eles vão passar, a partir disso daí, controlar todo o processo político. Veja, e para controlar o processo político depois, né, uma espécie de regime dossiecrático, sei lá eu, mas também de controle orçamentário, eles não vão mais precisar ter um homem-bomba como o Bolsonaro. Serve qualquer um que está ali, entendeu? Qualquer um vai estar, vamos dizer assim, algemado ou engessado no controle que eles vão ter do aparelho de Estado. É até melhor, em termos teóricos, eles se afastarem daqui para frente. Assim, não me surpreenderia se nesse processo todo eles começarem a provocar um desembarque que é fake, entendeu? Porque eles também já estão armando o plano B deles, aí com o general Santos Cruz, Sérgio Moro, Mainardi, agora Rego Barros, todos fingindo que viraram oposição ao governo. Então é uma completa loucura que a gente está falando, né? Porque esse desenho desse negócio vem assim, reto desde 2011 e tal. E aí o que acontece? Por que 2014 é um ponto-chave, como você disse, Paulo? Porque assim que a Dilma se reelege, eles não têm dúvida. Eles falam assim, bom, agora é a hora de botar em prática o nosso dispositivo para funcionar. 2 semanas depois da reeleição, eles colocam o Bolsonaro
para fazer campanha dentro da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e depois liberam ele lá dentro como candidato deles. É um negócio absolutamente ilegal. Ilegal. Isso passou por todos os ministros da defesa petistas desde 2014. Assim, como pode ser um negócio desse? E mais, e fazendo manuais de operação, instruções provisórias, etc., que eram francamente voltados, né, contra a atuação de movimentos sociais, preparando o terreno dali para frente. Bom, a partir daí o negócio foi assim um verdadeiro processo em que eles capilarizaram para N vertentes. Assim, a atuação deles, por exemplo, no CISFRON, que eu estava falando antes, permitiu o quê? A instalação de um monte de militares como lobistas no Congresso, atuando junto a deputados, para pegar recursos para o CISFRON, mas para fazer o quê também? Como que a gente diz? Articulação político-ideológica. Quem era, por exemplo, o responsável político no governo Dilma para estar lidando com as questões de fronteira e do CISFRON? Era Michel Temer. Então, imagina, isso que foi falado, que virou o negócio, o Denis Rosenfeld lá falou no livro do Temer, agora que foi lançado há menos de um mês, que eles tiveram conversas com Vilas Boas e o Etchegói em 2015, e que, enfim, ele confessou, então, que era golpe. Imagina, essas conversas estavam acontecendo desde 2011, em ritmo intenso. E o Temer era um articulador deles. Né? Assim, não é à toa que ele bota o Etchegói no GSI, ele restaura o GSI, é a primeira coisa que ele faz, quando assume o governo em 2016, e o GSI passa a ser uma máquina em reconstrução. Então, veja o que é o decreto 9527, nos estertores do governo Temer, em 2018. É o decreto que bota tudo na mão do GSI. Já preparando o terreno, veja, o decreto foi de outubro, junto com as eleições, mas já preparando o terreno para a equipe do Bolsonaro assumir. Estava dado o negócio. Então, assim, esse foi um processo muito sofisticado, do meu ponto de vista. E a gente não pode, assim, dar margem, achar que as coisas foram totalmente contingenciais, foi aleatório, não, foi sem querer o que aconteceu, foi zazap do Bolsonaro que fez a eleição. Não, esse negócio foi muito pensado, né? Inclusive usando o tal do conceito de guerra híbrida, para fazer o quê? Em primeiro lugar, fritar o neurônio de toda a oficialidade do Exército, provando que eles estavam certos, de que o PT estava lá produzindo essa maluquice aqui no Brasil. Né? Assim, eles convenceram o próprio público antes de convencer o resto. Né? Enfim, processo complicado.